Ele possui graduação em Física pela Universidade Federal de Pernambuco, mestrado em Física pela mesma e tem doutorado em Física pela Universidade Federal da Bahia. Atualmente, ele é docente do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, no campus Petrolina. Ele atuou como coordenador do curso de licenciatura em Física pelo IF Sertão. Ele também é professor colaborador do Programa Nacional de Mestrado Profissional de Ensino de Física na Universidade Federal do Vale do São Francisco. E ele é líder do grupo de pesquisa em Física Teórica e Computacional do IF Sertão. E, bom, ele tem experiência na área de física, com ênfase em física clássica e física quântica. Certo? Pode. Então, boa tarde a todos. Obrigado, Genilson, pela apresentação. Vou encontrá-lo e também agradecer aqui toda a comissão, né, em nome de Genilson aqui, toda a comissão aqui pelo convite, né? A gente vem lá de Petrolina para apresentar aqui um pouquinho dos trabalhos que a gente faz, né? O IF Sertão é uma instituição muito ampla, né? Como todo Instituto Federal, a gente faz muita coisa de ensino, muita coisa de extensão e também faz um pouquinho de pesquisa quando sobra um tempinho, né? Aí eu vou poder, então, aqui ter essa oportunidade de falar um pouquinho dos trabalhos de pesquisa que a gente desenvolve lá no Instituto, né? O tópico que eu trouxe aqui é um tópico sobre mecânica quântica, tá? Estados coerentes para osciladores deformados com massa efetiva depende da posição. É um tópico bom, porque ele envolve coisas de ótica, né, de repente, aí, de mecânica quântica, né, que são os estados coerentes. A gente também vai falar aqui de massa efetiva depende da posição e também, internamente, esse tópico aí tem uma álgebra generalizada que tem um pouco a ver com o que eu estudei lá no doutorado, que eu usei exatamente para desenvolver esses temas, né? Vocês vão poder acompanhar aqui ao longo da minha fala, tá bom? Então, por isso, eu separei aqui a apresentação em... Estou me acostumando um pouquinho aqui com o apontador, tá? Então, eu separei minha fala aqui em falar do oscilador harmônico quântico. Aí eu sei que tem muitos estudantes aí, né, de mestrado, doutorado, e também já não aguentam mais falar de oscilador harmônico, não é isso? Mas que é o único problema que a gente resolve a vida inteira, e aí chega o cara também vem falar também do oscilador harmônico, né? Mas é a vida da gente físico, então eu vou ter que falar mais uma vez, né? Mas não vou falar uma aula toda, tá, pessoal? Só uma revisão rápida dos tópicos que são interessantes para a gente, para fazer uma associação com o trabalho, tá bom? E aí a gente fala em seguida da álgebra generalizada, o cálculo deformado, que tem muito ligado ao nosso tipo de equação que a gente vai trabalhar aqui, não é isso? Especificamente aplicado para esses sistemas com massa efetiva depende da posição, tá bom? E aí eu faço também, a gente vai fazer aí depois, né? Agora sim a gente vai falar do oscilador deformado, nele assimétrico, com essa massa, tanto formado de um clássico como no quântico, né? Porque quando a gente faz oscilador harmônico, a gente também faz assim, né? Faz lá na mecânica clássica o clássico, para depois aprender o quântico. Então, para ser um pouco aqui didático, eu vou fazer esses dois formalismos, tá bom? Da física. Bom, então, na sequência aqui, essa figura é bem conhecida, né? Que é exatamente o oscilador harmônico. Tá? Essas equações também, acho que todo mundo já conhece, já desde a Física 2 lá na graduação, não é isso? Que é o primeiro problema que a gente vai resolver lá, resolver as equações de movimento do oscilador harmônico. A gente tem aqui uma força linear, então a gente quer resolver essa equação, a gente encontra, faz o curso, né, de equações diferenciais e resolve essa equação, sendo que tem uma outra maneira de você resolver. Não existem muitas maneiras, acho que quase mais de 10 maneiras de você resolver o oscilador harmônico. Então, uma delas é usar exatamente a definição desse número complexo, que é uma variável dinâmica, que é chamada de alfa aqui, tá certo? Que ele tem como parte real a posição e a parte imaginária o momento linear da partícula. Então, a gente vai tentar ali resolver essas equações, né, de outra forma, exatamente usando esse alfa, né? Então, a gente chuta, digamos aí, que o alfa tem uma forma exponencial. A combinação dessas grandezas, digamos aí, que tem uma forma exponencial. Fazendo isso, se chutando essa maneira aqui, a gente vai encontrar, né, resolvendo ali exatamente aquelas equações, vai encontrar essa derivada, né, encontrar lá a derivada do alfa no tempo, né? E encontra essa forma dele. Quando a gente resolve aqui encontra o alfa, a gente também claramente pode reinverter aquelas equações e a gente vai ter exatamente a posição e o momento linear, né? Certo? É uma primeira forma aí de você reescrever aquelas equações de posição e momento. E, claro, o hamiltoniano, né, o hamiltoniano aí do oscilador, né, que são dois termos quadráticos, quando você usa essa forma de fatorizar, é exatamente o que a gente chama de fatorização, a hamiltoniana ela vira agora um produto, né, do alfa estrela e do alfa. Tá? Então, essa é uma forma elegante, né, de resolver o oscilador harmônico, que tem termos quadráticos em momento e posição. Ele torna-se, na verdade, um produto aí de duas variáveis, não é isso? Né? O alfa e seu alfa conjugado. Tá bom?
Claramente, se for um sistema clássico, esse alfa, o módulo dele ali, naquele alfa zero ali, vai ser muito grande, né? Vai ser muito maior que 1, que a gente está trabalhando com o sistema clássico, teria uma energia muito maior do que esse H cortado ômega, né? Bem, claramente esse alfa ele vai ficar girando ali no plano, né? No plano da parte real e da parte imaginária dele, a trajetória dele, exatamente, também tem muito a ver com essas coordenadas aqui de momento e posição. Bom, aí esse é o clássico, né? E o oscilador harmônico quântico, que a turma faz lá no curso de física, né? De mecânica quântica 1. Então, a gente vai lá, só mudar o quê? A hamiltoniana mantém a mesma forma, a gente agora insere ali que o momento e a posição são operadores, não é isso? Então, a gente vai resolver, exatamente usando as técnicas de quantização, resolve a equação de Schrödinger, que está aqui, né? Todo mundo faz isso várias vezes na vida, não é isso? E encontra lá que a solução tem a ver com os polônios de Hermite, não é isso, né? E exatamente esse termo aqui, que é uma gaussiana. Então, a gente tem essas autofunções, tá? Especialmente o caso do estado fundamental, que o estado mais baixo de energia, a solução pacote gaussiano, tá? E os níveis de energia, tranquilamente, são dados para essa expressão, né? Muito conhecida, né? Os níveis de energia são lineares em N, né? Do número quântico aqui, tá? A gente vai lá, sempre faz aqui, vê o potencial, que é um potencial confinante, né? Tá? E as soluções estão aí, bem conhecidas para todos, né? Bacana? Bom, aí também você tem o oscilador harmônico quântico, mas também, de repente, você quer fatorizar ele também, como eu fiz com o clássico, né? A gente fatorizou lá o oscilador harmônico clássico, então a gente também vai fatorizar aqui o oscilador harmônico quântico, usando aqui o operador que a gente chamaria inicialmente de operador aniquilação e o operador criação, né? Então, eles são esses dois operadores. Eles têm uma relação de comutação que dá a própria matriz de identidade, né? Isso é o que torna o problema muito bonito, né? Muito didático para os estudantes. Então, também ele pode ser reescrito, a hamiltoniana, em termos desses operadores, a adaga, né? Dessa forma aqui bosônica, ou também só em termos dessa forma fatorizada, que aparece aqui o nível de energia do estado fundamental. Tá? Essa é um método simples, né, de você estudar o oscilador, porque a gente vai lá e sempre define ali os estados de Fock, né? Que são os estados, né, do número quântico N, lá, né, do Nzinho. Então, a gente tem as autofunções representadas no espaço X, tá? E aqui a gente tem exatamente os efeitos do operador criação e aniquilação sobre as autofunções. Tá? Então, esse é um problema realmente simples, né, e bonito da física, e a gente sempre faz isso de várias formas. E aí, claro, você também pode querer fazer brincadeiras, né, nos cursos de mecânica quântica, querer encontrar, por exemplo, aqui valores esperados da posição, né, do momento, do valor esperado da posição quadrada, do momento quadrado. Olha lá, todo mundo sofreu muito para calcular isso aqui, né? E aí você vai lá e faz a relação de certeza, claramente, não é isso? Né? Faz a relação de certeza, bacana. E lembra também que, olha que legal, né? Quando o N é igual a zero, que é o estado fundamental, o oscilador harmônico quântico ele tem um produto de incerteza mínima, é isso? Né? Então, bacana o estado fundamental, né? Ele tem uma forma gaussiana e também tem relação de certeza mínima, né? Só que os valores esperados da posição e do momento, eles dão zero, né? E aí, eles não correspondem, na verdade, ao que acontece na física, na parte clássica, né? Eles não dão o movimento clássico, claramente, você está falando de mecânica quântica. Mas aí, será que teria algum sistema, né? Algum estado que a gente poderia ter uma reprodução do sistema clássico? Sim, existem vários casos, né, possíveis. A própria superposição dos estados já faz que, na verdade, você já tenha lá um estado oscilante no tempo, né, com valores esperados, a posição de momento, variando no tempo. Mas aí, também tem outros estados que o próprio Schrödinger fez, né? Ele calculou, desenvolveu isso, né, quando ele desenvolveu a equação de Schrödinger, mas também talvez seja mais conhecido pelo Glauber, né, que é a questão dos estados coerentes, não é isso? Os estados coerentes, né, que são exatamente os autoestados do operador A, do operador aniquilação. Então, esses autoestados aqui, você pode resolver facilmente aqui essa equação diferencial. Dá para resolver tranquilamente. Você encontra aqui exatamente que o pacote dos estados coerentes também são funções gaussianas, já é um pacote também gaussiano. Tá? Você pode também encontrar a evolução temporal desse estado. É só fazer a mudança daquele parâmetro alfa ali, né, que é exatamente o alto valor, por um alfa, que é aquela exponencial que eu mostrei agora há pouco, ali, lá no comecinho lá do clássico. Ali. Quando você faz essa mudança, exatamente você tem a evolução do pacote do estado coerente, né? Evoluindo no tempo, dá para fazer isso aí bacana, né? Calcula a densidade de probabilidade, também continua sendo a gaussiana. Agora, detalhe que a gaussiana, que ela é centrada, né? Numa posição, tem uma posição média ali que ela fica oscilando, não é isso? Tá? Então, o pacote gaussiano seria aquela gaussiana indo e voltando, não é isso? Tá? E o do estado coerente, né? O pacote gaussiano do estado coerente, né? Ele teria esse formato aí. Bacana, né? Tá, e aí a gente também vai lá e aproveita e calcula os valores esperados também, né?
da posição, do momento, né, da posição quadrática, do P quadrado, e, bacana, também muito parecido com o estado fundamental, também o pacote gaussiano ele dá o quê? Dá uma incerteza mínima, não é isso? Então, tem coisas aí muito interessantes aí por detrás aí dos estados coerentes, não é isso? Além de ter incerteza mínima, os valores esperados, né, eles reproduzem exatamente um sistema clássico. Então, são duas características importantes aí do que seria um estado coerente, não é isso? Incerteza mínima e reprodução da dinâmica clássica do sistema. Bom, essa é a parte inicial, né, aquela revisão como eu prometi, né? Mas aí vamos também falar de coisas que possam atrair vocês, né? E também já tem atraído muito a comunidade, que é a questão das massas efetivas, né? Isso aí começou antes da década de 80, talvez até antes disso aí, mas esse artigo é muito famoso, muito conhecido, né? Do Royce, né? Que é um artigo que ele trabalha com massa, sistemas, né, de massa dependendo da posição em teorias de semicondutores. Essa teoria, esse formalismo, na verdade, é estendido não só para a teoria de semicondutores, aí eu coloquei uma lista extensa aí, ótica linear, impurezas, né, de líquidos quânticos, DFT, física de partículas, astrofísica, física molecular. Então, tem uma aplicação muito grande, né, em várias áreas. Então, de repente, pode ser que alguém se interesse, né? Eu espero que possa, sim, se interessar. E, nesse sistema, nesse formalismo aqui, nesse artigo, o Royce traz exatamente o operador energia cinética. Porque o operador de energia cinética, se a massa depender da posição, a gente vai ter que modificá-lo, porque a posição e o momento, na mecânica quântica, não comutam, né? Então, a gente vai ter que fazer essa modificação. E a modificação, na verdade, é que ele, né, dá uma ideia aqui de parâmetros de ordenamento, né, são esses coeficientes aqui, o ΔI, que eu chamei de ΔI e ΔII, tá? Aqui, na verdade, é para ser um ΔI, perdão, aqui na hora da digitação, né? Então, você tem exatamente esses dois termos aqui, de forma de ordenar o momento e a massa. Mas, se você somar esses coeficientes aqui, ó, ΔI e ΔII, tem que dar exatamente 0, né? Para dar menos 1 aqui, não é isso? Exatamente. ΔI mais ΔII tem que dar 1. E aí, exatamente aquilo ali, todos esses coeficientes aqui somados ali, vai dar o menos 1, que seria exatamente parecido com uma massa inversa, né? O inverso da massa, não é isso? Tá? Então, se você coloca esses parâmetros dessa forma, dá o ΔI mais ΔII, né? Dando 1, especificamente 1, isso aí vai zerar. Bom, eu vou continuar aqui, e aí a gente vai... Tem esse trabalho, né, exatamente esse operador de energia cinética aqui, não é isso? Mas eu vou falar aqui um pouquinho dessa contribuição que a gente tem dado aqui nessa linha, que é um artigo recente, né, foi desse ano aqui, o Inácio, que é meu colaborador, né, ele é argentino, está na Bahia agora fazendo lá, a gente se conheceu num desses eventos do CBPF, né, está na Bahia, trabalhando lá na Universidade Estadual, e o Raf, que é indiano, né? Então, a gente teve contato, né? Trocou umas ideias, né? O Raf se interessou por um trabalho anterior que eu tinha feito com o Genício em 2020, e aí a gente fez uma modificação exatamente para publicar isso aqui. Então, já é uma continuação de um trabalho anterior. E aí a gente continuou, então vamos ver o que a gente vai fazer aqui. Mas, nesse caso aqui específico, né, a gente vai calcular os estados coerentes, a gente estava interessado em calcular os estados coerentes, né? Fazer, na verdade, todo o estudo da mecânica quântica de um oscilador assimétrico, né? Ele tem massa, depende da posição, mas ele tem uma simetria ali que eu vou falar para vocês. Então, é o seguinte, né? Mas antes de falar desse oscilador, deixa eu contar um pouquinho a história, né? Se vocês me permitirem aqui, como é que se surge essa coisa de massa depende da posição, por quê, né? Eu fui fazer lá tem muitos jovens aqui, né? Claro, muitos de vocês saíram das suas cidades, vieram para São Paulo aqui estudar no IFT, ou estão, né, em outros departamentos, né? E eu, no meu caso, especificamente Petrolina, quando eu saí de Recife para Petrolina, o lugar mais próximo para fazer o doutorado era Salvador, porque eu já não tinha mais interesse em voltar para Recife, né? O mais próximo era 500 quilômetros, então eu viajava e voltava, né? 500 quilômetros quase toda semana lá para fazer o doutorado, e lá, nesse sofrimento, não tinha afastamento na minha época, não pude ser afastado, né? Mas aí eu conheci o Borges, né? Meu orientador e meu colega hoje, né? Ex-orientador e colega, a gente trabalhou, né? Ele primeiramente me apresentou, ó, o que é que tem aqui para fazer? Você tem aqui, de repente, se quiser trabalhar com física, matemática, você pode, de repente, estudar essas funções generalizadas que emergem da estatística de Salles, né? Da mecânica estatística de Salles, da não extensiva. Então, tem a função Q exponencial, tem a função Q logaritmo, né? A própria entropia ela é generalizada a partir desse Q logaritmo, né? Ele tem uma forma interessante aqui. O Q, por exemplo, aqui, quando ele vai a 1, né? Você vai verificar fácil aqui. Quando o Q vai a 1, você já sabe que isso aqui vai dar a exponencial usual. Tá? Então, tinham essas funções já, desde a década de 90, desde os anos 2000 lá, essas funções bem conhecidas, né? Pelas pessoas da área de mecânica estatística, e o Borges, né? O Ernesto, ele tinha
desenvolvido algumas operações algébricas generalizadas, deformadas, que parece ter um pouco com o que o Pedro apresentou aqui, né? Sobre de momento, né? Tem essa coisa da adição, em vez de ter uma adição que é uma soma, simplesmente também tem um termo de produto, né? Esse que, quando vai a 1, claramente você recupera aqui a adição normal, né? A usual. Tá? Aqui a diferença, né? Que eu quero mais chamar a atenção nessas duas operadores que eu vou usar aqui, tá? Tanto aqui a adição como aqui a diferença, tá? Eles têm também aqui, quando que vai a 1, a gente recupera também a diferença usual, né? E também tem um produto, tem razão, e tem tantas outras operações dessas generalizadas que funcionam, né, juntamente com as funções exponenciais e logaritmos deformadas, para formar esse tipo de propriedade aqui. O produto, por exemplo, de duas exponenciais. O produto dos exponenciais dá Q exponencial da Q soma, né, que a gente chamaria assim. Tá? Outro exemplo aqui, o Q logaritmo do produto. É uma Q soma de 2 Q logaritmos. Então, tem exatamente essa coisa de casar, né, juntamente com aquelas funções generalizadas. Bacana, né? E aí, claramente, juntamente com essas propriedades, dá para também verificar, né, como é que seriam os comportamentos daquelas funções, né? A gente pode fazer aqui, eu não vou entrar em detalhes, porque eu nem vou usar muito isso hoje, né? Exatamente a função Q exponencial para diferentes valores de Q. Você está aqui a curva preta, né? Claramente aqui é o Q igual a 1, tá certo? É a exponencial usual, e aqui tem diferentes Q exponenciais para diferentes valores de Q. Tá? Isso é muito usado na área de física estatística, tem muitos resultados, né, claramente batem, né, quando você usa o Q logaritmo, aqui a entropia, e claramente aqui está o Q log, né, o Q logaritmo aqui, que é a função inversa da Q exponencial. Tá? Eu não vou precisar muito disso aqui hoje, então vou dar uma passadinha rápida, tá? Mas aqui eu já queria dar uma atenção, porque quando a gente vai fazer o curso de cálculo, né, a gente define a derivada, não é isso? Não é? Aí está lá a derivada, a função derivada lá, e de repente, o que aconteceria se a gente pegar a derivada, em vez de fazer aqui o limite inferior dela, da diferença, fazer uma Q diferença. Então, quando a gente faz isso, ou, em vez de fazer a translação, né, da variável u, fazer uma Q translação, uma Q soma. Então, quando você faz esse truque aqui, né, o Ernesto, lá em 2004, já tinha percebido que dava para desenvolver aqui uma derivada deformada, uma espécie de métrica, né, nesse espaço aí, uma derivada deformada. Tanto você pode fazer com essa deformação no denominador, como também você pode fazer no numerador aqui da derivada. Né? Então, a diferença seria exatamente que essa derivada aqui, que eu vou chamar de linear, né? Ela é linear, tem essa parte aqui na frente dela, né? Essa modificação, se fizer Q igual a 1 volta, o caso normal, né? E essa derivada não linear, que é chamada de derivada dual, a função, que é a variável dependente, né? Ela aparece aqui embaixo. Então, ela é não linear, essa derivadazinha aqui, tá bom? Você pode claramente fazer uma modificação, um truque aqui, que é definir um Q-número. O Q-número seria um logaritmo da exponencial, da Q exponencial. Esse logaritmo da Q exponencial teria essa forma, a gente chamaria isso de Q-número, e essas derivadas, né, é como se fosse uma espécie de modificação do espaço, né? Essas derivadas que ficam, tem esse termo da frente, esse termo aqui também, né, esses fatores, eles ficam, na verdade, com uma forma parecida. Né? Aí, nesse caso aqui, você definiria aqui uma espécie de Q diferencial, não é isso? Tá? Especialmente nessas duas derivadas tem propriedades, né, como, por exemplo, a Q derivada da Q exponencial, da própria Q exponencial, e a Q derivada dual do Q logaritmo do inverso da variável. Né? Então, lembra muito aquelas derivadas, regras derivadas que a gente estuda lá no curso de cálculo. Tá? Bom, isso aí foi a história que quando eu fui fazer o doutorado, eu aprendi logo um pouquinho sobre essas álgebras, e isso foi em 2011. Curiosamente, lá em 2011, aí surgiu um artigo, né, lá naquele ano lá, coincidentemente foi numa semana que, é bom contar essas histórias, né? Foi numa semana que eu estava lá em Salvador e, de repente, o Constantino foi lá, ele apresentou uma equação de Schrödinger deformada e, muito perto também, saiu outra equação de Schrödinger deformada que estava ligada a sistemas com massa dependendo da posição, usando esse formalismo da álgebra deformada publicado pelo Raimundo, colaboradores lá do Ceará, da Universidade Federal do Ceará. Então, o que é que tinha nesse formalismo, especificamente, que casa com aquela derivada? Então, você pega lá aquele operador do Ross, né, com massa efetiva, depende da posição, e você dá substituir lá na equação de Schrödinger, na equação de autovalores e autovetores, a equação de Schrödinger dependendo do tempo. Então, você vai lá resolver, tem esse formato aqui, né, aparecem essas raízes quartas, raiz quadrada, né, por causa daqueles parâmetros, né, que você vai escolher de ordenamento, e, especialmente, quando você usa essa massa aqui, a função massa, existem muitas massas que você pode usar, pode escolher. Infinitas massas aí. Mas usando essa massa aqui específica, essa forma de massa, quando você substitui ali na equação independente do tempo, né,
de Schrödinger dependendo do tempo, e, claramente, fazendo esse gama uma associação dele como 1 menos Q, e esse L aqui uma grandeza com o inverso de comprimento, né? Ou seja, L tem unidade de comprimento e gama inverso de comprimento. Né? Então, quando você faz essa substituição ali, também faz uma modificaçãozinha na função de onda, tá? Faz essa modificação também na função de onda, mas ela continua também conservando aqui probabilidade, sem nenhum problema, dá para fazer essa modificação. Quando você substitui, aquela equação cheia de raízes vira aqui uma equação mais simples, né? Com uma derivadazinha, o operador é derivada, né? Sendo aquela derivada que eu acabei de apresentar para vocês, aqui é derivada, chama aqui de d gama, né? Por hora aqui, não é isso? Essa derivada é formada, representa exatamente a equação de Schrödinger. Ou seja, o efeito da massa depende da posição, ele é modificado por uma deformação da equação de Schrödinger, não é isso? Né? Com parâmetro gama. Né? Claramente, quando o gama vai a zero, que é exatamente o Q igual a 1, né? O gama igual a zero, a massa fica constante, a derivada vai ficar também a derivada usual, e você recupera todos os casos usuais. Não é isso? É só fazer o gama igual a zero, recupera tudo isso, e aí é uma maneira de você estudar o sistema com massa dependendo da posição. Tá? A gente tem feito isso, foi um tema que a gente desenvolveu lá no doutorado, em 2014, a gente começou estudando isso aí por uma partícula na caixa, fez o problema da partícula na caixa, depois foi evoluir, vamos fazer outros problemas, vamos fazer partícula no oscilador harmônico, vamos fazer depois aquele problema dos potenciais periódicos. Aí fizemos vários problemas, então a gente aplicou isso está aplicando em muitos sistemas de mecânica quântica, meio que brincando aí com essas coisas, não é isso? Dá também para você sair da equação deformada e ir para uma equação usual. Basta você fazer aquela mudança. Lembra do número que eu apresentei agora há pouco? Né? Pois é, tem também como você ir para um espaço deformado, esse espaçozinho aqui, ó. Quando você vai para esse espaço deformado, aquela equação de Schrödinger deformada, ela vira uma equação de Schrödinger usual, ó, massa M0 constante, não é isso? Mas sendo que no espaço é formado. Então dá para fazer esse mapeamento, não é isso? Sair de um sistema com massa depende da posição e ir para um sistema com massa constante, sendo que no espaço agora o quê? Deformado. Dá para fazer essa brincadeirazinha aí. Tá? Bacana, gente? Então, vamos seguir aqui, né? Então, tá, só para complementar um pouquinho mais aquela história que eu falei das coisas, né? Tá lá. Na verdade, o formalismo, aquilo ali é uma maneira de entender aquele formalismo. A forma original mesmo, na verdade, para apresentar aqui de como é que surgiu, foi pela introdução de um operador translação generalizada. O que geralmente a mecânica quântica, o que translada é o operador momento. Ele é o gerador de translações, né, na mecânica quântica. Então, aqui você tem agora, na verdade, um operador translação que ele não soma a posição em epsilon. Na verdade, ele que soma a posição. Tá? Então, ele faz exatamente esse efeito da que soma lá que eu apresentei. Não é isso? Tem esse gama aqui, né? E tem exatamente aquela cara do 1 menos Q. E aí, quando você usa esse tipo de deformação no espaço, exatamente surge o operador momento deformado. Então, você tem um operadorzinho deformado que também, esse operador é dependente da posição. Então, ele não vai mais ter aquela relação de comutação trivial com o x. Né? X com P, comutador, não dá o IH cortado. Dá o IH cortado, 1 mais gama x, ou seja, tem um efeito dessa massa, não da massa, né? da deformação do espaço nessa relação de comutação. E, claramente, isso implica também na relação de certeza. Né? Vai ter uma relação de certeza generalizada, não é aquela da gravitação quântica, que o pessoal fala do Gup, né? Porque tem um momento, não é isso? Essa aqui não é com momento, essa aqui seria uma relação de certeza com a posição, não é isso? Mas também é uma parte dessa generalização, porque também tem Gup com momento, tem Gup com posição, tem Gup com os dois, tem Gup com x quadrado, com p quadrado, não é isso? Então, é um tipo queira ou não, de relação de certeza que tem essa dependência em x. Tá? Então, essas são algumas referências desse tópico, tá? E vamos lá. Aí também tem aquele operador momento, mas se vocês perceberam, o operador momento, o Pzinho ali que eu coloquei, ele é 1 mais gama xp, não é isso? Tá. Mas se você combinar os dois, você pode definir o que é interessante para esses sistemas com massa efetiva, um pseudo-momento linear. Tá? Esse pseudo-momento linear, ele tem exatamente uma semissoma aqui, né? Do PH e do P, né? No caso aqui, né? Do seu P deformado. Então, quando você faz dessa forma, pode também deixar isso aqui mais elegante, mais simétrico, tá? E juntamente esse πzão gama com x gama, né? Seria aqui um pseudo-momento e o espaço deformado, eles sim, se você verificar aqui, eles formam uma relação canônica, usual, tá? São emitianos, não é isso? Tá? E exatamente é aquela coisa da transformação canônica. Você pode ir do espaço deformado para o espaço usual, né, fazer esse mapeamento do espaço deformado para o espaço usual, mas com a massa efetiva depende da posição. Tá? Também, juntamente com o P gama, né, o πzão gama também, né, esse
pseudo-momento também tem uma relação de certeza também modificada aí. Vamos seguir, então, aqui, não é? Então, vamos agora pensar, eu falei do formalismo clássico, quântico, né? Como surgiu tudo aquilo ali, né? Mas também vamos ver como é que seria isso aqui no formalismo clássico. A mesma coisa, né? Tem lá a energia cinética com a massa efetiva, você aplica as equações de Hamilton lá para encontrar a equação de movimento, tem lá aquelas coisas lá que a gente faz na mecânica clássica, e aí, pô, chegou aqui no quê? Numa equação de segunda lei de Newton, parecidíssima, né? Mas sendo que, em vez da derivada usual, tem essa derivada deformada, agora é a não linear, né, que aparece aqui na frente, não é isso? Tá? Na mecânica clássica, dá para fazer a mesma coisa, dá também para sair do espaço usual com massa dependente da posição para o espaço deformado, dá para fazer também isso aqui, usar o pseudo-momento, agora ele é clássico, e aí você recupera de novo, aí reencontra mais uma vez a hamiltoniana no espaço deformado. Tá? O potencial muda, né, claramente, né, de um Vx para um novo potencial, que você pode chamar de potencial efetivo, né, esse novo potencial aí. Bom, aqui a gente tem que estar todo o formalismo pronto, né? Acho que já está tudo aí pronto. Agora a gente começar a resolver problemas, digamos aí, não é isso? Uma tarde de problemas. Mas aí eu vou fazer um só apenas, tá? Porque é o que nos interessa hoje aqui, e daria tempo, né? É pegar aquele potencial e colocar um potencial quadrado, não é isso? Todo mundo vai fazer isso aí no curso, né? De física, vai resolver o oscilador harmônico. Aí hoje a gente vai fazer um oscilador harmônico que, em vez de ter aquela massazinha constante aqui, eu vou colocar a massa dependendo da posição. Pode ser? A gente vai fazer esse problema aqui hoje, estudar isso. A gente já tinha feito com um x², vamos colocar um mx² agora, né? Ou seja, esse efeito da massa. Isso faria, na verdade, que o termo energia cinética tenha essa forma, a energia potencial é essa aqui. A Lagrangiana também é curiosa, né? Dá para fazer também, de repente, até estender isso para coisas de teoria clássica de campos, né? De repente aí, tá? E já tem sido feito isso. Tá? Então, você vai resolver essa equaçãozinha aqui. Você vai querer resolver a segunda lei de Newton. Explicitamente, ela tem essa forma que é uma forma não linear, não é isso? Aí, geralmente, a gente pode pensar, aí, já que é não linear, não dá para resolver. Curiosamente, essa aqui dá, porque é um tipo de equação que, dependendo do que multiplica x ponto quadrado e x aqui, esses dois termos, a gente consegue a solução exata. E a solução exata é possível de ser obtida, é essa forma aqui, ó. Lembra, de novo, uma função trigonométrica, mas aí tem só um detalhe, tem esse fator embaixo, e também tem o fato de a fase não ser mais uma fase que varia linearmente no tempo, uma fase que aparecem umas coisas aí de tangente inversa, não é isso, né? Tá? Dependendo do valor de gama, né? Gama entre 0 e 1 tem essa forma, e gama maior que 1 teria essa forma aqui. Tá? O momento também não é aquela função trigonométrica simples, também tem uma modificaçãozinha nele aqui, tá? E a gente tem como encontrar realmente a solução clássica sem nenhum problema. E aí, quando a gente encontra a solução clássica, a gente também pode verificar o espaço, né? X ponto, né? Que é um tipo de espaço em fase, né? Posição e velocidade. Então, se você verifica aqui com aquela hamiltoniana na energia constante, né? Você pode ter órbitas que são elipses, tá? Você pode ter uma órbita até parabólica, de repente, aí, do parâmetro da massa, que controla a massa, né? Aquele gama. Entre 0 e 1, você tem um formato de elipse, tá? Gama igual a 1 dá uma parábola, e gama maior que 1 dá uma hipérbole. Então, o oscilador harmônico, o espaço em fase dele, a gente sempre aprende, né? Que é o quê? Só elipse, não é isso? Esse aqui, além de ter elipses como espaços de fases possíveis, também pode ter o quê? Hipérboles e parábolas, né? Ele meio que permite, né? A gente pode até fazer aquela função lá do θ de gama, dar uma brincadeira, fazer uma brincadeira lá e reencontrar esse x também com a forma trigonométrica, mas sendo que ele deslocado, né? Tem um deslocamento dele aqui da posição de equilíbrio, mas dá para fazer isso, e aí você faz o gráfico do x ponto e do x, e tem exatamente esses tipos de órbitas aqui. O gama igual a zero, claramente, gama igual a zero é a massa constante, vai dar uma trajetória circular, né? Aí você vai alterando aqui o valor de gama, não é isso? Você vai tendo aqui, na verdade, as elipses sendo deslocadas e deformadas, tá? Gama igual a 1 está aqui aquela parabolazinha, seria a curva preta, né? A parábola, não é isso? E as hipérboles vermelhas e a vermelha e azul são hipérboles, tá? Isso acontece pelo seguinte, pessoal, o potencial que a gente está colocando ali é um potencial quadrático, mas, na verdade, tem essa modificação embaixo, não foi? Que a gente colocou a massa lá, né? Então, esse vira um potencial semiconfinante. O que é que acontece? Quando o x tender para infinito, x ficar muito grande, na verdade, o denominador e o numerador ficam iguais, não é isso? Então, você vai ter exatamente aqui, ó, exatamente que a energia potencial vai tender esse valor aqui, ó, que é exatamente a energia de ligação. Então, quando você vai para x muito grande, exatamente você vai ter uma energia de ligação. Ou seja, se o sistema, de repente, ele tem uma energia maior do que essa energia de ligação, vai ser uma órbita aberta, não é isso? É exatamente o que acontece aqui, ó, para todos os gamas menores do que 1, que são essas curvas aqui, né? Essa roxa mais escura aqui, são todas elas aqui gamas menores do que 1, você tem exatamente o sistema com energia, um potencial, né?
sabe que fica exatamente uma órbita fechada. Para gama maior que 1, aí você tem a energia maior do que a própria energia de ligação, aí pronto. Aí o sistema ele vai ter uma órbita aberta, que são exatamente a possibilidade, né, de ter hipérbole e parábola. Isso é interessante, né, porque quando a gente estuda um tipo de sistema conhecido, né, que tem essas órbitas possíveis, é o potencial ou colombiano ou a força gravitacional, não é isso? Você tem ali exatamente todas aquelas órbitas possíveis, dependendo da energia do sistema. Tá? Então, a gente também tem essas órbitas possíveis, dependendo do parâmetro que controla a massa, né, do sistema, não é isso? Controla como é que ele vai controlar a massa do sistema. Vamos seguir aqui um pouquinho? Você pode fazer também aqui eu estou me estendendo. Até que horas é mesmo, pessoal? 4, para não ficar... Para correr um pouquinho aqui. 4. Bom, beleza, valeu, gente. Para controlar o tempo aqui, então. Bacana. Então, aqui você pode fazer exatamente as órbitas, né? Agora, não fazer o espaço de x ponto, né? Fazer exatamente o espaço de fase. O espaço de fase, está aqui, tem esse formato no espaço px, né? Isso no espaço px, mas se você fizer a transformação canônica, você vai ter exatamente esse formato aqui. Isso aqui, quem já estudou oscilador de Morse, vai lembrar bem o que é que está acontecendo. É porque aquele espaço x e p, né, que tem a massa dependendo da posição, quando a gente aplica a transformação canônica, a gente vai para um espaço que é exatamente o oscilador de Morse, é o potencial de Morse, que tem tudo a ver com aquelas coisas das órbitas abertas e fechadas aí. Né? Então, essa trajetória aqui exatamente é a trajetória do espaço de fase de Morse, ou seja, o oscilador com massa dependendo da posição, ele pode ser mapeado num oscilador de Morse. Isso aqui eu peguei o caso, todos eles são casos com gama menor que 1, por isso que as órbitas são fechadas. E se eu fizer o caso gama maior que 1, 1,5, né, 2, as órbitas ficam abertas, gente. Ou seja, eu parti ali para um estado não ligado, não é isso? No espaço de fase clássico, né? Seria um espaço de fase não ligado. Beleza? Vamos seguir aqui. Agora, bom, a gente faz o oscilador harmônico, resolve a equação diferencial, não é isso? Outra forma de resolver o oscilador harmônico, o caso usual que a gente falou ali agora há pouco, né? Você pode resolver a equação diferencial, ou pode também fazer fatorização. Dá para fatorizar esse hamiltoniano aqui? Dá, tranquilamente. Você bota um alfa de gama agora ali, ó, tem esse termo aqui, tá? E pega o complexo conjugado dele. Ó. Dá para fazer fatorização do mesmo jeito. Fatoriza. Né? Ele, claramente, você pode querer estudar a dinâmica, né? Fazer ali os parênteses de Poisson. Não dá o caso padrão, né? Não dá aquele 1 sobre H cortado, né? Ele não é tem um termo aqui, gama, né? Mas, claro, que se o gama for igual a 0, isso aqui vai sumir. Então, todos os parênteses aqui, ó, eles são modificados aqui, ó. Não tem aquela coisa diretamente, né, fácil ali linear, né? Isso tem aqui termos de produtos, né, que são termos não lineares, tá? Mas dá para resolver isso aqui também, do mesmo jeito que você fez lá, a gente resolveu a equação diferencial, dá para resolver isso e a gente vai encontrar a evolução temporal do P, do X, do pisão gama, que coincide exatamente com aquela outra lá que a gente acabou de mostrar, clássica, né, com aquele tetazão deformado, é a mesma coisa também. Sem nenhum problema. Ou seja, a fatorização também pode ser usado para o oscilador com massa dependendo da posição. Bom, agora vamos falar do quântico também, não é isso? Tá? Do oscilador quântico, né, deformado, aquele potencial ali semiconfinante, né, está ali ele, eu posso mapeá-lo para o sistema no espaço x-gama, vai virar exatamente o oscilador de Morse. Tá? Dá para resolver essa equação diferencial aqui, é bem conhecida, né? Aparece aqueles polinômios associados de Laguerre, tá? Tem essa parte aqui, né? Tem essa zeta, a função zeta depende de x, x-gama, bom. E aí a gente pode, já que fez um espaço x-gama, volta para o espaço x e está pronto. Ó. Tem lá a solução da equação de Schrödinger, né? As autofunções para o sistema com massa depende da posição. Tá? Então, vai ter lá. Também você pode fazer o estado fundamental, né? Sempre a gente chama a tensão do estado fundamental. Tem esse formato aqui. Não é mais uma gaussiana, né? Dá para ver claramente que não é mais uma gaussiana. A função zeta aparece dessa forma aqui. E aí, claramente, se você fizer a densidade de probabilidade, não vai ser mais aquela gaussiana, vai ser agora uma distribuição gama. Legal, né? A gente só mudou a distribuição, né? É uma distribuição também boa, conhecida, né? Isso não é a gaussiana, mas é uma distribuição também bacana, que se usa muito aí na física, né? Que é a distribuição gama, tá? E aí, vamos lá, né? Tá ali as autofunções, né? Que a gente sempre faz isso nos cursos, né? Depois de encontrar lá a solução, né? O professor pede para a gente fazer uns gráficos lá no matemática, outro programa lá, o Python, que seja, né? E a gente faz aqui as autofunções. Dá para ver exatamente o efeito aqui, né? Daquele parâmetro gama, do parâmetro gama. Quando o gama vai aumentando de 0 para 1,
não é? Aqui seria um estado N igual a 2, ó, a distribuição não fica mais simétrica, né? Ela vai puxando um pouquinho para a direita ali, exatamente porque seria praticamente onde a partícula teria uma menor massa, né? Então seria mais provável de encontrá-la. Então, por isso tem esses efeitos. Dá para fazer também, que é sempre bom fazer, né? A questão do princípio da correspondência, né? Se eu pegar um número quântico grande, um alto estado com um número quântico grande, eu vou ter exatamente a densidade de probabilidade, pelo menos eu quero me aproximar da densidade de probabilidade clássica, né? Então, está aqui, eu fiz aqui o caso clássico, aquele rho clássico ali, a gente faz, né? E eu peguei aqui o n igual a 20. O n igual a 20, o estado n igual a 20, exatamente a função de onda vai dar várias oscilações ali dentro, não é? Daquela região que a partícula classicamente estaria confinada, mas lembra muito, né? A distribuição quântica, né? Ela vai se aproximar, deu uma média, né, da aproximação clássica. Então, também está valendo aí o princípio da correspondência. Também está valendo. Tá? Bom, os níveis de energia, né, a gente resolveu o oscilador harmônico quântico, a gente encontra os níveis de energia, não tem mais aquela parte só, né, do espectro, também tem uma parte quadrática no espectro. Isso sempre aparece em sistemas como o próprio oscilador de Morse, né, que é um oscilador anarmônico, né, então você tem exatamente um termo quadrático aqui. Dá para calcular o valor esperado da energia potencial, da energia cinética, que é o chamado teorema de Virial, né, a gente faz um estudo dele aqui. Exatamente, você vai ver que todo o efeito da massa, depende da posição e também do potencial, foi todo concentrado só no termo de energia cinética, né? Por coincidência, isso não apareceu no termo de energia potencial. Mas a gente pode também encontrar que esse é um caso aqui que eu fiz para gama igual a 0,3, né? A gente tem aqui alguns estados ligados, acho que não sei, me engano, são uns 10 estados ligados aí, tá? O gama igual a 0 seria aquela parábolazinha, e o gama igual a 0,3 dá esse potencial aqui meio que semi-confinante, não é isso, tá? E ali são os estados, todos os níveis de energia dos estados ligados. Isso também é possível de ser observado, né? Se você pegar os valores de energia ali, que eu fiz essa continha, né? A gente faz essa continha, a gente calcula, pega 0,3, né? Gama igual a 0,3, tá? Caso usual, a energia aumenta linearmente com o número quântico, tá? Tudo bem. Né? N igual a gama igual a 0,3, o que vai acontecendo aqui, as energias, elas vão aumentando, né? Acompanhando aquele gráfico ali, vão aumentando, o valor esperado da energia potencial não muda, e o valor da energia cinética, esse sim, ó, vai ter um momento que ele vai ficar negativo, exatamente quando a gente passou da barreira ali do potencial, e os estágios já não são mais ligados. Bacana, né? Então, vamos seguindo aqui. Bom, aí vamos agora pedir para o aluno calcular a relação de certeza do oscilador harmônico quântico com massa dependendo da posição, é isso? É a fé Maria, né? Se aquele lá com massa constante dá um trabalheiro, é isso, né? Esse aqui deu trabalho também, deu, a gente fez, né? Teve coragem, né? Faz aquele probleminha lá, dá uma conta do tamanho do mundo, mas está lá, o maior é igual... Eu não vou nem falar da expressão para não cansar vocês, não é isso? Mas está lá, o que eu chamo a atenção é o seguinte, está valendo ainda, a gente faz o gráfico da relação de certeza em X, do momento, do produto. Está valendo, o que é mais importante é isso, né? Está valendo ainda a relação de certeza, não é isso? ΔX, ΔP ainda é maior que H cortado sobre 2. E também, claro, não era só essa que eu queria fazer, eu também queria verificar se a relação de certeza generalizada está satisfeita, não é isso? Aí eu fiz aqui também, ó. Peguei o produto, peguei o valor esperado daquele 1 mais gama X, né, que dá a relação modificada, e está valendo aqui, ó. Porque quando a gente pega as curvas cheias, elas são exatamente o produto, tá? O produto ΔX pi gama, as cheias. E a pontilhada é exatamente o lado direito aqui da desigualdade. Então, realmente, em todos os casos, ó, a curva cheia está sempre maior do que a pontilhada, não é isso? A curva cheia é sempre maior que a pontilhada, então está bom, está valendo ainda essa relação de certeza modificada, não é isso? Porque é ruim, né? Você cria uma relação de certeza modificada e começa a violá-la, né? Pelo menos aqui ela está modificada e está ainda satisfeita, né? Mas não que não possa também, né, violar, né? Mas essa ainda está modificada e satisfeita, pelo menos isso, né? Bom, a gente pode, então, já que a gente já fez o oscilador harmônico, agora vamos para a fatorização, não é isso? Que é a segunda forma de resolver o oscilador harmônico. Então, vamos fatorizar. Dá para fatorizar os operadores A gama e a H, né? No caso, só porque a gente chamaria de criação e aniquilação, não vou chamar mais assim, vou chamar só de A gama, tá? Ele vai ter essa forma, né? E o adjunto dele, só fazer ali o adjunto também desses operadores, tá? Vai ter uma modificaçãozinha ali. Bem, também dá para reescrevê-lo, né? Pega isso aqui, que é exatamente o pseudo momento linear, e chamar isso aqui de um superpotencial. É muito comum o pessoal fazer isso, tá? Chamar isso aqui de um superpotencial lá do operador A. Então, do operador A gama, né? Então, está aqui essa forma dele. Bom, vamos fazer aqui aquelas relações de comutação, né? De A e A gama, e dessa vez não deu, né?
no oscilador usuário era bom, né, que dava 1, não é isso? Essa aqui dá 1 sobre 1 mais gama x. E, além disso, se eu trocar 1 mais gama x pelos A's e adagas, né, da vida ali, vou ter essa expressãozinha modificada. Então, realmente, aqui não dá mais para fazer aquele truquezinho, né, de fazer a escadinha fácil, não é isso? Né? Não dá para fazer mais, não é isso? Mas aí não tem problema. Está fatorizado, é importante isso aqui, tá? O operador hamiltoniano está fatorizado, mas também outra coisa também que não está mais interessante, né, é que ele não é mais aquele H, o H, né, o operador hamiltoniano, não é mais bosônico, simplesmente bosônico, né, porque tem um termo a mais aqui. Ó. Mas isso também já surgia no oscilador harmônico se você colocasse um campo elétrico. Né? Isso aqui já aparecia lá. Então, isso aqui seria uma espécie de termo de campo elétrico aqui. Quando a gente pega o oscilador harmônico e coloca no campo uniforme, já surge esse efeito de deslocamento aqui. Ou seja, o gama, ele modifica o H como se fosse aqui acoplando uma espécie de campo elétrico uniforme. Né? Tem a forma do campo uniforme aqui. Mas, bem, enfim, não tem essa forma bosônica, mas eu vou tentar fazer aqui, fazer valer uma forma bosônica. Então, eu vou pegar o A e vou deslocá-lo aqui, fazer um deslocamento nele, tá? Aplicar um deslocamento e tá tudo bem, pronto. Está aqui, ó, o B gama, agora sim, né? Deslocado, ele tem a forma bosônica, bacana, não é isso? Ainda vai aparecer o termo de campo uniforme, não é isso? Mas ele está bosônico, eu posso também definir aquelas supercargas, não é isso? De supersimetria, e aí o nosso operador supersimétrico, né? Bosônico, está aqui, bacana, é isso? A diferença é que o Hzinho ali que aparece, né? Quando a gente faz com o oscilador harmônico, né? Ele vai ter uma relação, a modificação do H, mas com o termo de campo aqui, ó. Esse gama igual a zero, melhor, gama igual a zero seria o menos H cortado sobre 2 e H cortado sobre 2. Bacana. Aí, não sendo nulos, vai ter uma modificaçãozinha aqui, mas está lá, bem bacana, a gente consegue fazer. Pelo menos do ponto de vista estético, essas coisas estão funcionando bem, não é isso? Bom, agora bora também ver como é que eu posso fazer com que aqueles operadores A e adaga, né, o A e adaga, eles sejam também operadores de escada. Então, aí para isso, o truque é usar a supersimetria. Né? Supersimetria é um caminho para isso. Você define aqui operadores parceiros, né, o A mais e o A menos, está lá, né, os dois operadores parceiros aqui. Coloca que eles têm esse formato, vai surgir aqui um potencial, né? Para cada operador parceiro dele, né, vai ter um potencialzinho. Tá aqui o potencial V+, tá o potencial V-. Tá? Eles lembram aquele potencial original que eu coloquei semiconfinante, principalmente esse aqui, né? Só a diferença é que ele está com uma energia abaixo, a gente retirou a energia do estado fundamental. Né? Ele parece o V de fato original, sendo que menos é zero. Tá? E, claro, se você fizer isso também no caso original, o gama igual a zero, vai dar o x² e aqui vai ficar a energia do estado fundamental, que é o H cortado sobre 2. Bate certinho, tá? E esse aqui do V-, se a gente usar essa ordem aqui, ó, A e a adaga na sequência, né, o V-, o potencial que vai surgir, tem esse formato aqui, ó, tá? É parecido com o primeiro, mas tem um deslocamento ali dentro do parênteses, né? Um deslocamentozinho ali dentro, tá? Mas tá bom. Você pode, então, querer resolver, além daquele oscilador A, do oscilador hamiltoniano, né, com H, você pode também querer resolver esses parceiros com H+ e H-. Você vai ter a equação de Schrödinger, vai resolver, né? A solução é muito parecida, tá, pessoal? A gente faz a solução, ela é muito parecida, a gente encontra esses πCn+ e o πCn-, que são as soluções dos operadores parceiros. Está bem eles aqui, ó, tá? O π+, inclusive, é o próprio πCn, porque eles comutam, né, claramente, obviamente eles comutam, só a diferença deles aqui é para a energia do estado fundamental, né? E o π-, ele também é uma modificaçãozinha num parâmetrozinho aqui, ó. Aquele número do Ni, né, que aparece lá no polinômio de Laguerre, né, ele tem uma modificaçãozinha, ele é o πcdn tilde, é o πcdn mais 1. Ou seja, quando você, na verdade, faz esses operadores parceiros, o que você tem, na verdade, é uma conexão entre as duas soluções. Né? Quando você aplica o operador, que poderia chamar de, sim, agora nesse momento, de operador aniquilação, no π+, você encontra uma solução no outro oscilador, não é isso? No outro sistema. E quando você aplica o π-adaga no π-, você encontra o π+. Então, vocês podem ter aí uma conexão entre as soluções dos dois, não é isso? Tá? Por isso que a gente chama, então, de oscilador de operadores parceiros. Tá? E, nesse truque aí, é muito comum a gente colocar fazer a invariância de forma, né? Que é um truque para você usar em supersimetria. Você tem aqueles dois operadores parceiros, introduz um parâmetro beta para que, no deslocamento do beta, sabe, eu tenho um conjunto de
parâmetros aí, né? Quando eu deslocar esse beta, fazer um novo beta ali, eu posso, na verdade, ter esses dois operadores, agora sim, aditivos apenas de uma constante, ou seja, eles vão comutar. Se eles comutam, claramente eu tenho que eles vão ter a mesma solução. Mas para isso acontecer também, né, a condição daquelas energias dos dois sistemas, né, o N- e o N+, eles também têm que estar relacionados para essa expressão aqui, para esse termo residual, termo restante, pode chamar assim, né? Tá? Bom, está aqui a relação das funções de onda, eu sei que tem muita conta, muita equação, né? Mas aí eu vou introduzir exatamente aqui o parâmetro beta nos dois operadores parceiros, para que eles satisfaçam aquela condiçãozinha ali, que eu chamo de condição de integrabilidade, a relação, esses novos operadores aqui seria o adaga, na verdade, né? Seria o adaga, seria exatamente essa expressãozinha aqui, não é isso? O A gama e o adaga, faltou o adaga aqui, né? Mais e menos, tá? Teria que ter essa formazinha aqui. Mas, claro, se o beta for igual a 1, esse termo aqui do meio some, né? E volta a ter exatamente o fisão, que é o superpotencial, junto com o pisão, que é o pseu do momento. Então, beta igual a 1, isso aqui já some. Então, ou seja, eu posso fazer beta igual a 1 e usar essa invariância de forma para reobter as soluções do oscilador deformado, né? Então, isso que a gente vai fazer aqui, né? Supersimetria é o caminho, porque você não tem mais aquele sistema linear que é o oscilador harmônico, não é isso? Então, a técnica que eu usar interessante aí foi a supersimetria. Então, vamos lá. Supersimetria aqui tem, então, o H, né, que é exatamente aquele operador parceiro, mais a energia do estado fundamental. Você vai usar aquelas técnicas de supersimetria, você pode encontrar exatamente aqui, ó, as soluções aqui, ó. Está lá a solução, mesmo aquela solução que foi resolvendo a equação de Morse, do potencial de Morse, do oscilador de Morse. Está aqui a mesma solução, está lá também uma espécie de geração, né, das soluções via operadores de criação, sendo que aqui aparece uma espécie de número fatorial deformado, né, também, tá ali a brincadeira é essa, tá bom? Mas aí também, vamos pegar aqui e fazer diretamente os operadores de escada. Em vez de usar aquele truquezinho do π mais e π menos, o legal é você ter um operador de escada, que já atua na função de onda e ele já devolve um estado a mais um estado acima, né? Então, como é que a gente encontra esses operadores de escada agora? Aí a gente usa o L menos e o L mais, tá? Vai ter aqui um operador translação naquele parâmetro beta, tá? Ele tem essa forma aqui, tem uns detalhes matemáticos, tudo bem? E exatamente aqui, ó, quando o L menos atua no ket πn, ele devolve πn menos, e quando o L mais atua no πn, ele devolve o πn mais, 1, né? O estado acima e o estado abaixo e acima, respectivamente. E aí, claramente, esse fatorzinho, né, que parecia lá nos estados de foco, não é isso? Mas aqui o N, quando o gama é igual a 0, não se preocupe, ó, quando o gama for igual a 0, vai sumir e volta a ter a raiz de N, quando o gama for igual a 0, volta a ter a raiz de N mais 1, né? São exatamente muito parecidos, né, com o oscilador usual, esses operadores de escada. E, claro, tem muita gente aqui interessada em simetria, né? E se vocês pegarem esse operador L0 junto com o operador número e fazer também uso dos operadores de escada, multiplicado aqui por um fator, né? E usar o M0 como também aquele operador L0, claramente você vai encontrar uma álgebra de Lie, né? Isso é bacana, né? Porque o oscilador harmônico é bom quando ele tem álgebra de Lie, né? Isso tem um monte de álgebras lá. E esse aqui também tem álgebra de Lie para ele também, não é isso? Tá? Tem uma álgebra de Lie, né? S1, no caso aí, tá? Do grupo S1. Bacana, pessoal? Bom, e aí, vamos lá. Oscilador harmônico, tá bacana, beleza, mas o título da palestra é o quê? Estados coerentes, não é isso? Cadê os estados coerentes, não é isso? Não apareceu ainda, vamos agora. O Genício já acordou aí, não foi? A gente fala. Tranquilo, beleza, Genício. Eu digo acordou assim, porque essa é uma palestra realmente grande, tem muito detalhe, não é isso, né? Aí a gente geralmente dá uma dormida aí, não é isso? Tá bacana, pessoal. Quem não acordou, vamos agora então fechar aqui com os estados coerentes, a última parte da agenda, é isso? Vamos lá. Então, pegou aqui o operador aniquilação, jogou aqui no PC dos estados coerentes, não é isso? Vamos resolver, encontrou a solução, encontrou a distribuição de novo, distribuição gama, não é isso? Tá? Tanto no estado fundamental, lá do oscilador usual, dava gaussiana, como no estado coerente dava gaussiana. No deformado, o estado coerente, já dava uma pista, né? Seria uma distribuição gama, ou melhor, no estado fundamental. No estado coerente, continua também com a distribuição gama. Isso foi bom, né? Porque já dava uma pista, é claro. Se você fizer o alfa igual a 0, o alfa igual a 0 é exatamente o estado fundamental, né? Com o operador aniquilação atuando lá, e dá o estado fundamental. Então, claramente, o alfa igual a 0, isso aqui sumiria, né? Só ia ficar com esse termo aqui, né? Sem a parte em alfa, não é isso? Daria exatamente ali a distribuição gama bacana, não é isso? Eu coloquei aqui um gráfico, né, para ajudar também a visualizar essas coisas, não é isso?
Exatamente alfa igual a 1 sobre raiz de 2, é um valor típico que o pessoal usa nos estados coerentes. Aqui seria a distribuição gaussiana, né? E aí vai mudando aqui para a distribuição gama, né? Não é mais simétrica, né? É exatamente o efeito da deformação do espaço, não é isso? Tá? Quando o alfa aumentar, você vai ter exatamente o deslocamento dessas funções, também vai ter uma variação nos seus picos, aí, nas amplitudes, né? Na escala, mas todos esses gráficos aqui estão devidamente normalizados. Tá? Legal? Vamos fazer aqui o seguinte, vamos agora também fazer a relação de certeza dos estados coerentes. A gente não fez dos autoestados, né? Vamos lá para os estados coerentes. Aí o cara já cansa a vista aqui, não é isso? Mas, pô, não precisa olhar para isso aqui, não. Vamos para baixo aqui, ó. Tá? Isso é só para mostrar que eu consegui fazer a conta, né? E se é que está certa, não é isso? O referi aceitou. Bom, então está o delta XS, aqui seria o delta, está errado aqui, delta PS e o produto, tá lá, dos estados coerentes, do caso usual, é gama igual a zero. Isso aqui era para CP, tá? Seria gama igual a zero, dá o H cortado sobre 2. Nesse caso aqui, não dá para fazer uma conta fechadinha, né? Rodei para lá, rodei para cá, não cheguei na equação fechada. Vou fazer o seguinte, vou fazer um gráfico, então, lá no matemática, não é isso? Para me ajudar, né? Mas aí me ajudou bastante, porque realmente dos gráficos, você junta essas expressões, dá para verificar que realmente a relação de certeza de x e p ainda está maior ou igual que h cortado sobre 2, não é isso? Tá? H cortado sobre 2 dá exatamente quando o gama é zero, não é isso? Seria esse plano aqui, o plano inferior, não é isso? O plano vermelho. Tá? Nem aparece ele, né? Aqui tem um plano roxo e o plano azul é 0, 0,1 e 0,2. Tá? São folhas, na verdade. Então, realmente, quando a gente varia o valor de alfa, realmente a relação de certeza ela não vai ser violada aí, não é isso? Não vai violar de jeito nenhum. Inclusive, curiosamente, né, a relação de certeza só depende da parte real, né, de alfa, não é isso? Não depende da parte imaginária. Tá? Certo? Curiosamente, também tem essa dependência aí. Mas, de fato, está valendo ainda. Não violamos aí a relação de certeza. Bom, é mais um sistema quântico que, claramente, não vai violar de jeito nenhum, porque a mecânica quântica é toda fundamentada, né, naquelas relações de comutação entre x e p, e não violaria de forma alguma, não é isso? Violaria se a gente tivesse errado a conta ali, né? Provavelmente, não é isso? Bom, e aí, vamos lá fazer, então, a gente fez do x e do p, mas aí o que acontece? A relação de certeza do GUP, que seria um GUP aqui, né, modificada ou generalizada, ela não envolve x e p, envolve x e πzão, né? Um pseudo-momento, ou x ou o pseudo-momento, esse superpotencial. Tá? Então, a gente calculou a relação de certeza aqui, primeiramente para os autoestados, tá? São iguais, né, curiosamente, até porque tem uma espécie de igualdade aqui entre os dois, então não teria diferença. As duas relações de certezas, as duas incertezas quadráticas são iguais. O produto também está bacana aqui, o produto dessas incertezas, não é? Ela dá exatamente um n mais 1/2, que pareceria no oscilador usual. Mas aqui tem um termo dessa média aqui, ó, desse valor esperado, que é exatamente o que está nesses colchetes. Tá? Esse valor esperado aqui. Ou seja, continua, então, valendo que a incerteza do pseudo-momento com o superpotencial, isso é muito conhecido, muito usado em sistemas com massa dependendo da posição, dá maior que o valor esperado de 1 mais gama x, vezes h cortado sobre 2. Então, está valendo ali, mais ou menos. Está valendo, né? Se gama for igual a zero, vai valer. Tá bom? Seria para os autoestados, não é isso? Maior ou igual. Para os estados coerentes, que são exatamente as autofunções do operador A, né? Exatamente, a gente também encontra aqui, ó, esses valores médios, né? Os valores esperados, né? Isso também dá para calcular, e a relação de certeza. E faz a relação de certeza, está aqui legal. Ó. Em vez da desigualdade, a gente obtém exatamente a igualdade, ou seja, não minimiza a relação de certeza entre x e p, mas minimiza a relação de certeza entre o pseudo-momento e o superpotencial. Né? Então, o usual, sim, o oscilador usual, ele minimiza a relação de certeza entre x e p. No caso de sistemas com massa efetiva dependendo da posição, o que você vai conseguir é que a relação de certeza dos estados coerentes vão minimizar outro tipo de relação de certeza, com outros atores, não é isso? Que são o pseudo-potencial, ou pseudo-momento e o superpotencial. Tá? Bom, vamos seguir aqui. E aí também a gente faz aquele estado coerente, né? No tempo igual a zero, agora também vamos fazer ele evoluir no tempo. Para fazer o estado coerente evoluir no tempo, e ver se ele vai bater com o resultado clássico, eu preciso
ver como vai evoluir esse operador A, né? Então, a gente faz aqui a aplicação da equação do movimento, lá na mecânica quântica, né? Faz a aplicação do movimento aqui, encontra uma fase deformada, resolve essa equação diferencial, encontra a fase deformada, que é parecidíssima com aquela lá que eu falei, ó, tem uma tangente inversa, né? Parece aqui também, de novo. Tem uma rotaçãozinha, uma velocidade angular, né? Tem uma velocidade angular aqui também, uma frequência também diferente, mas está lá. Dá para fazer também a evolução no tempo. Tá? Existem várias formas de fazer os estados correntes evoluir no tempo. Tem várias formas de fazer isso aí. Eu escolhi exatamente essa aqui, para parecer mais prática, no momento ali, eu achei que seria mais fácil ali, fazer a evolução do operador temporal, né? A evolução temporal do operador adaga, né? Então, feito isso, você vai calcular agora, com essa variação do teto, você vai calcular exatamente como é que vai evoluir o estado coerente no tempo, né? Então, você vai ter de novo a distribuição gama, com aquele parâmetro lambda, né? Aquele lambda lá, modificado aqui, ó, com exatamente aquela fase ali, né? Então, você vai conseguir fazer isso, vai aproveitar essa distribuição de probabilidade e calcular o valor esperado de x, de p e também do próprio pisão. E, curiosamente, não vou voltar lá, né, há muitos slides atrás, mas se você verificar, tem a mesma forma do caso clássico. Só não tem porque tem esse gama aqui, né? Esse gama aqui e esse embaixo. Mas se você fizer o sigma zero, o que é o sigma zero? É h cortado pela massa vezes a frequência. Como estado coerente, geralmente você vai fazer estados quase clássicos, a tendência é fazer o quê? O gama igual a zero, não é isso? Ou aproximadamente igual a zero, né? Então, se você fizer o gama, não, a constante de Planck, né? Quase clássico é isso, né? É fazer o gama não, eita, constante de Planck, próximo de zero, e isso aqui vai desaparecer, e realmente você vai ter um sistema quântico se comportando aí com valores esperados que lembram o caso clássico, tanto para x, para p, e o pisão também está idêntico aí, não é isso? Está parecidíssimo, tá bom? Bom, aí você também pode ver como é que vai ser a dinâmica disso no pacote, né? No estado da gaussiana, né? no oscilador do usual, a gaussiana fica indo e voltando, não é isso? O oscilador harmônico quântico, no caso usual, né? O estado coerente dele, ele fica como uma gaussiana, indo e voltando. Nesse caso, do oscilador com massa depende da posição, aqui acontece uma coisa seguinte, aquela função distribuição gama, ela fica, ora, se juntando e ora vai se afastando, ela fica dançando ali, é isso. Tá? Eu fiz aqui em 3 frames, t igual a 0, 0,25 e meio, né? Em relação ao período, né? O período usual, tá certo? Então, exatamente a distribuição fica indo e voltando, vai fazer essa dança aqui, não é isso? Mas ela também vai ter realmente o estado coerente ali. Dá para calcular também a relação, pegar aquelas expressões imensas ali, né, dos valores esperados de x e p, e jogar o alfa evoluir no tempo. Quando você fizer o alfa evoluir no tempo, você vai poder calcular a relação de certeza. O caso gama igual a zero aparece aqui, ó, porque o estado coerente do oscilador usual, ele tem certeza constante, tanto na posição como no momento. Mas quando ele tem a massa dependendo da posição, surge um efeito de flutuação no tempo. Essas flutuações surgem aqui por causa da massa dependendo da posição. Ainda assim, se você fizer o produto da incerteza, claramente esse caso é o caso usual, ó, a incerteza dá meio, né? Meio H cortado, mas à medida que você vai aumentando o gama, ó, a flutuação vai sendo ampliada, mas também ela de forma alguma viola a relação de certeza usual. Está batendo ainda, né? Só vai aumentar as flutuações quando você aumenta a massa, claro, porque essa massa realmente é uma coisa complicadora do sistema, não é isso? O sistema deixa de ser um sistema oscilante, bonitinho, e passa a ter órbitas mais estranhas, claramente, mas não viola de forma alguma aí, né? Bom, aqui também a gente pode fazer os estados, superposição de estados, né? Eu pegar aqui um estado par e ímpar, né? Fazer aqui 2 estados coerentes com alfa e menos alfa, tá? O pessoal chama de estados, Cat-Schrödinger states, né? Então, você pode fazer isso aqui também, superpor esses estados, vai fazer um estado coerente par, um estado coerente ímpar, e, de repente, ver como é que evolui isso no espaço do tempo. Dá para fazer aqui só... Isso aqui é no estado X, né? Você pode para a evolução temporal. A evolução temporal é trocando ali aquele alfa pelo alfa no tempo, né? O alfa de t, que tem aquela fase deformada. Então, fazendo esse truque... Aqui, o próprio Hattie já tinha, o Idiano tinha feito isso aqui antes, né? Quando ele falou comigo, ó, dá para fazer esses estados coerentes aí, ó, pares e ímpares. Ó, isso aqui é do estado usual. Ele tinha feito já isso antes, né? Ele me mostrou lá um paper dele, ó.
Aí eu, não, tá bacana isso aqui, vou aproveitar isso aqui que ele fez e vou fazer também para o oscilador deformado. Aí o que acontece aí é que as curvas deixam de ter aquela beleza, né, aquela simetria bonita, né, e passam a ter exatamente essas deformações, né, espaciais, né, isso, né, ao longo do eixo X. Claro, ao longo do tempo, os picos, né, vão oscilando, mas ao longo do eixo X, você tem localidades, né, que são mais preferenciais para a partícula, né, que ela tem uma massa dependendo da posição. Isso aqui seria o caso par, né, e aqui seria o ímpar. Tá? Isso aqui é para gama igual a... Não apareceu aqui? Ah, está aqui em cima. Né? Isso aqui é para gama 0,1 e gama igual a 0,2. Ou seja, aqui, à medida que a gente vai aumentando a deformação, a curva vai meio que estreitando, não é isso? A parte dela, deformação dela espacial. Pô, gente, deu um tempo ainda, né? Chegando aqui no finalzinho. Pronto. Tem as conclusões, né? Concluir aqui um pouquinho, né? Os hamiltonianos clássicos e quânticos, o oscilador harmônico de deformação, são fatorizados em operadores de criação e aniquilação. A gente consegue fazer isso também, mesmo que a massa dependa da posição. A gente também, né, decorrência do espaço, aí, a densidade de probabilidade, né, que foi legal, passa a ser uma distribuição gama, né, em vez de uma gaussiana. Né? Os valores esperados de posição e momento também reproduzem a dinâmica dos análogos clássicos, não é isso? Dos estados coerentes. Né? Os estados coerentes também fazem a dinâmica clássica idêntica, muito parecido. Né? E os estados coerentes do oscilador deformado, eles satisfazem, então, a relação mínima de incerteza entre o superpotencial e o pseudo-momento. Né? Não é a relação de certeza usual, mas tem uma relação de certeza mínima aí para esses dois osciladores. Bom, pessoal, então eu vou aqui agradecer o convite mais uma vez, né, pela presença aqui no IFT. Eu já conheci o IFT pelos colegas, tive colegas que estudaram aqui, não é isso? Tá? E estão lá em Petrolina, trabalhando lá, e eu tive aí a oportunidade, pelo convite, aí, de poder conhecer esse belo e excelente instituto de pesquisa, né, que é uma referência internacional. Tá? Bacana aí. Pode me chamar mais vezes, tá? Nem que seja para a gente vir aqui assistir as aulas aí também, que são muito boas aí. O professor Ricardo está me ensinando aí muito a teoria quântica de campos, né? E aí são algumas referências que vocês podem encontrar desses trabalhos. Muito bem. Alguma pergunta? Deixa eu pegar alguém aqui para... Pô, parabéns pela apresentação, foi Obrigado. muito clara. Muita conta, né? Mas, enfim, tem uma lenda urbana na minha universidade que tem um certo professor que ele faz alguma transformação no oscilador harmônico e você cai no átomo de hidrogênio. Então, meio que você transforma dois problemas em um só. Se você resolve um, com a transformação você resolve outro. E aí, quando eu olhei que você obteve aquelas órbitas muito parecidas com o caso colombiano, né, as cônicas, eu queria te perguntar se, por algum acaso, você caiu em cima disso, ou se tem alguma analogia, se você consegue resolver o átomo de hidrogênio em alguma Sim. análogo. Não sei. Teu nome é? Sidney. Sidney. Coincidentemente, tem um colega lá no departamento, lá na coordenação de física, lá que a gente trabalha, que é o professor Pedro Campos. Ele trabalhou com funções de Wigner. Mas tem um pouco a ver com isso. Ele tem um paper que ele faz essa coisa do átomo de hidrogênio e virar osciladores harmônicos, né, com função de Wigner. E foi curioso ali, por causa do comentário que eu tinha feito, né, porque é exatamente aquele potencial 1 sobre R, não é isso? E aí bate ali, né? Eu não sei ainda exatamente por que foi que aconteceu. A coincidência foi muito boa, né? Eu não sei exatamente por que aconteceu, mas foi uma boa coincidência, que tem a ver exatamente com essa lenda aí, né? De virar... Agora, eu poderia fazer isso, né? Tentar rearranjar ali os termos, gama, para ver como é que aquele gama ele pode virar, de repente, junto com as outras variáveis, mapear para um átomo de hidrogênio. Porque ele mapeia, né? O sistema mapeado ali do oscilador para o potencial de Morse, não é isso? Aí tem que verificar se dá para mapear do oscilador para o potencial 1 sobre R, potencial do átomo de hidrogênio, é isso? Mas é unidimensional, né? De repente pode fazer uma análise dessa aí, mas foi uma coincidência, eu não sei por que deu ainda. Não sei te dizer, viu, Sidney? É uma lenda, né? Bateu aí, não foi? Eu não sei por quê. Obrigado. Sidney. Boa tarde, adorei a apresentação, parabéns. Eu só queria tirar uma dúvida rápida, porque você falou que tem infinitas possibilidades para a função massa,
E eu queria saber se tem algum trabalho, alguma coisa que você já viu, que utiliza outra função massa. Pronto. E, no caso, se utiliza, o que acontece de diferente? Aquela função massa que eu usei, tem um giz aqui, né? Eu usei a massa 1 sobre 1 mais gama x, não é isso? Ao quadrado, né? Isso. Esse gama é 1 menos q pelo L, né? E aí que tinha uma coisa legal que aparecia o quê? Aqui é derivada, não é isso? 1 mais 1 menos q, x, não é isso? D dx. Seu nome é? Perdão? Kleber. Kleber. Aí, recentemente, a gente também usou já outras massas. Aí a gente foi usar essa massa aqui, que é uma massa quadrática. E aqui eu botar uma letra K. Essa massa quadrática, que é um parâmetro também, não é isso? Vai dar uma outra derivada, que é uma dk, que é 1 mais k quadrado, x quadrado, d dx. Essa aqui está ligada, por coincidência, essas álgebras são bem conhecidas. Essa aqui está ligada a Salles, né? A estatística de Salles. Né? E essa aqui está ligada à estatística de Caniadax, que o pessoal usa muito em sistemas de altas energias. Né? Então, dá para usar essas massas aí, também dá para fazer. Agora, pode ter outras massas também, tem mais massas ainda além dessas. Né? Mas cada massa dessas, você pode usar uma massa específica e chega na álgebra bacana, conhecida. Né? Aí a gente usou para de Caniadax e dava um oscilador, que é aquele mesmo ali, né? Seria parecido, ele tem um oscilador que chama de oscilador de Matthews-Lakshmanan. Eu acho que é essa a pronúncia. Que é um indiano da década de 70. Foi logo ele que deu aquela inspiração do... Lembra que eu falei uma lagrangiana? Lá no comecinho? Lá no comecinho eu coloquei uma lagrangiana ali. Cadê? Cadê a lagrangiana? Bom, ali, tem aquela lagrangiana. E exatamente o Matthews-Lakshmanan, ele colocou, a dupla lá, né, colocou exatamente aquela massa ali, ou seja, troca aquele 1 mais gama x por 1 mais gama k quadrado x quadrado. E aí ele fez isso para fazer meio que uma lagrangiana de campos e tudo mais, desenvolver. Então, dá para usar. A gente tem esse trabalho também, acho que foi 2020, se eu não me engano. Foi com o Inácio também e a Portese, que foi orientador do Inácio. Muito obrigado. Nada. Você pode falar? Ah, tá. Professor, obrigada pela apresentação. Foi muito interessante, cheio de conta, mais clara. Porém, eu tenho uma dúvida que é um pouco conceitual. Talvez me faltou essa noção mesmo em relação à fenomenologia. O que é que quer dizer essa massa dependente da posição? Bacana. Boa pergunta. Não deu tempo de falar, né? Devendo essa introdução, né? Quando o sistema quântico, tipo um elétron, né? Ele tem um potencial e ele se desloca, né? A energia do sistema tem uma força, né, que modifica a energia do sistema. Sabe? E aí, uma maneira do pessoal introduzir essa energia, aí o pessoal que faz gaps, né, de energia e tudo mais, aí coloca se eu pegar aqui, bem simples aqui, uma energia partícula livre. Eu teria isso aqui, né? Fazer umas continhas, né? O professor gosta de fazer conta no quadro, né? Então, vamos pegar aqui. Como é que seria a massa dessa partícula se eu quisesse escrever ela em termos de uma derivada da energia em relação a K. Certo? Deixa eu ver se é isso mesmo, para não... se eu pegar a energia aqui e derivar em relação a K, vai dar aí a turma que é boa de conta, vai dar o quê? Vai dar 1 sobre H cortado, confere ou não? É isso? Se eu derivar aqui a energia. 1 sobre H cortado. Não, aí vai dar inversa massa, perfeito ou não? É isso? Confere? Perfeito, né? Vai dar inversa massa, né? Essa massa aqui, a gente chama de massa, uma massa... pessoal da área faz o curso lá do Física do Estado Sólido, é isso, não é? A massa efetiva, né? É a massa eletrônica, exatamente, a massa eletrônica é a massa efetiva. Né? Então, a gente tem essa massa. Por quê? Porque o elétron, quando ele está no potencial, essas coisas vão mudando lá. Então, o elétron não tem massa constante. O pessoal de semicondutores faz muito isso aí, né? Porque a partícula está dentro do semicondutor, ela vai viajando lá e tem essas massas. O pessoal chama de massa de buraco, massa de sítio, não é isso? Então, o pessoal do Estado Sólido conhece bem. Estou dando um panorama só, né? E aí, uma forma de você querer, em vez de trocar massa efetiva
que é aquela massa estrela ali, né? Você pode exatamente colocar uma massa, depende da posição, que é o efeito do potencial sobre a partícula. A partícula não anda com massa, não viaja mais com massa constante, né? É uma forma, né? E quando geralmente o pessoal de semicondutores coloca aqueles sítios e tudo mais, a gente também fez aquele problema do potencial, do problema de bloco, não é isso? A gente fez também esse problema também. A gente publicou um artigo, acho que foi o de 2021, alguma coisa assim, que a gente faz isso. Então, é simples, né? Qual é o teu nome? É? Mariana. Mariana, esse efeito da massa é exatamente o elétron dentro do potencial que vai modificar sua energia e exatamente vai surgir aqueles efeitos ali da massa efetiva ali. A massa da partícula não é constante. Aí, já que não é constante, vamos jogar aqui uma massa depende da posição. Muito obrigada. Nada, Mariana. Professor, boa tarde. Só uma última. Sim. Você citou agora o problema de Bloch, aí acabou vendo uma curiosidadezinha, não muito relevante, mas... No caso, então, vocês resolveram esse tipo de álgebra para uma partícula livre, né? Partícula E esse livre. periodicidade e... Né, aí chega no sólido lá do bloco, né, que é todo ideal, né, na rede cristalina. Vocês conseguiram algum resultado diferente, assim, relevante com esse tipo de estudo? A gente chegou, no artigo lá, a gente publicou, fazia com que o parâmetro gama da massa efetiva fosse usado exatamente para calcular a variação das energias de gap lá. Que nem daquelas curvas, né, do gapzinho, né? Sim, Quando a gente estuda estado sólido, a gente estuda um gapzinho de energia aqui, né? Tem essas coisas aqui, não é isso? Uhum. Aí tem as bandas de energia, né? Isso. E bandas de condução, pronto. Então, quando a gente variava aqui seria uma espécie de K, né? Que é o K, que é exatamente o vetor de onda da partícula. Então, quando a gente alterava exatamente o gama, mudava exatamente aquelas curvas, né? Ou seja, o gama era usado meio que como um parâmetro para você estudar a rede, né? A rede dos sítios lá. Agora, sinto que tem uma diferença, que era um sítio, na verdade, que não tinha... Porque o sítio, geralmente, que a gente usa o tamanho de bloco lá, que esses problemas já são regulados, não é isso? Esse sítio também tem uma diferença, era um sítio deformado, ou seja, ele começava com distâncias diferentes, ou seja, tem um defeito no espaço, que é o que provavelmente pode acontecer na matéria lá dentro, não é isso? Então, é exatamente aquela função de espaço, a gente usava ela para também modificar o espaço, fazer um defeito nele. Sim. Aí, será que existe algum... Por exemplo, a gente sempre pega a zona de Brillouin, né, como o único objeto de estudo do espalhamento, e a gente interpreta que as outras zonas vão ser só uma repetição do que acontece. Será que com esse tipo de deformação, essa afirmação não é mais válida? Não sei dizer. Eu espero que, de repente, a gente possa alguém usar esse modelo para poder fitar algum resultado lá, né? Seria muito bom, né? Porque é o que falta às vezes, né? Na teoria é isso, né? A gente tem um experimental para ajudar a gente e, ó, isso aqui que você fez, não é que deu certo, né? Sim. Aí poderia ser que, eu espero que alguém um dia aí possa citar aí e dizer, olha, o que aquele cara lá fez lá em Petrolina parece que bateu aqui. Aí seria bom, né? A gente ficaria feliz, né? Com certeza. Muito bom, professor. Parabéns. Viu? Obrigado. Gostei muito. Professor, primeiramente, muito obrigado pela apresentação, eu adorei. Uma dúvida em relação à massa efetiva. No caso, por exemplo, do grafeno, a gente tem uma relação de dispersão que ela é proporcional a C, né? Então, você teria uma relação meio relativística ali na aproximação de física do estado sólido. Teria alguma modificação no formalismo que o senhor utilizou para lidar com esse tipo de sistema? Especificamente na equação de Dirac, né? Que a gente usa em grafeno, ainda tem... Um dos nossos colaboradores, ele já tem feito muitas coisas com Klein-Gordon já. O pessoal já tem usado Klein-Gordon. E também, se eu não me engano, já tem uma dessas já também. O próprio Raimundo, ele publicou um Physical Review B recentemente, que ele também faz essa modificação na equação de Dirac para poder colocar o momento, depende da posição, e aí realmente estudar isso para grafeno. Tem um artigo sobre isso já, do próprio Raimundo lá. Já tem algo similar. Mas acho que também ainda tem coisas para fazer ainda. Pode estar em aberto também, com alguns outros cálculos especificamente que podem ser feitos ainda. Mas para grafeno ele já fez um especificamente sobre isso, mas de repente tem discussões abertas ainda sobre isso. Obrigado. Nada. Também queria agradecer pela palestra. A minha dúvida, eu não sei se vai fazer sentido para esse tipo de sistema, mas
Eu entendo que o gama é um parâmetro que acaba surgindo mais pensando no cálculo, né? Não é uma coisa tão física, a gente não consegue ir lá e medir, né? Ou pegar o gama. Mas eu fiquei pensando se não faria sentido a gente pensar numa transição de fase que acontece conforme a gente varia o gama. E a gente escrever, tipo, uma transição de fase nesse sentido. Porque até você pensando que... Ou em função do próprio Q, né? Que eu acho que talvez não fizesse tanto sentido, mas você tem esses parâmetros que divergem conforme você varia Q, e que eles vão se aproximando de um certo limite. Você mesmo colocou alguns gráficos onde, conforme Q se aproxima de 1, você tem certos comportamentos emergindo. E eu imagino que estudar essa transição de fase talvez ajude a... Tem alguns comportamentos que você já espera, né? Que tem que acontecer perto de uma transição. Eu não sei se poderia acontecer para esse tipo de sistema. Pode também. A gente não fez muito essas coisas ainda de física e estatística, esses sistemas, né? Não tem muito. Assim, o que tem máximo aí, o pessoal fez aí nesses 10 anos aí, nessa linha de pesquisa aí, né? Tem muita coisa já conectada, né? O pessoal já fez assim, calcular a função de partição de um sólido. Porque como o potencial não é harmônico ali, né? Tem aquele gama quadrado, aí o pessoal já foi calcular assim, tipo a capacidade térmica de um sólido ali, numa rede de fônus. Foi o máximo que o pessoal já fez assim, mas transição de fase, mesmo assim, o pessoal ainda não chegou a aplicar muito para física e estatística, para ver como é que esse gama poderia casar com a transição de fase. É uma coisa que também está em aberta também. E só uma outra coisa que eu não sei se foi o comi-bola ou se é outra coisa, mas quando você fez os espaços de fase, você fez uma órbita para cada gama. Isso. Se eu desenhasse as outras órbitas, todas elas teriam aquele formato ou eu chegaria a ter órbitas com outras... É porque outras carinhas. É porque eu faço um truquezinho assim de, geralmente, nos gráficos, é já um costume meu, né? Eu meio que, pode ser isso, não sei se vou responder, acho que eu entendi bem. Seu nome é? Perdão, Anne. desculpa. Anne. N. Aí, ó, eu geralmente parametrizo aqui, dividindo aqui pela amplitude, né? Como se fosse o caso da amplitude, por exemplo, tem uma elipse aqui, mas na verdade é para ser um círculo, né? Também está fora de escala, né? Obrigado. Fora de escala ali a curva, né? Então, realmente não está bem um círculo, né? Poderia ser unitário ali. Mas essas curvas realmente independentes, assim, se você relacionar em termos da amplitude, né, do oscilador usual, o A0 seria a amplitude do oscilador usual, exatamente essas curvas não têm o mesmo formato mesmo. Não vou modificar, não. Não modifico, não. Esse aqui seria o caso fechado, né, as órbitas fechadas. Entendi. É que eu acho que eu estava pensando no exemplo do pêndulo que a gente desenha lá, Sim. né? Que tem a parte de libração e de rotação. Aí eu imaginei que talvez tivesse outras órbitas, mas obrigado. Sim, sim. Obrigado. Mais alguma pergunta? Obrigado pela apresentação, professor. Eu queria saber, pelo que eu entendi, você deforma a álgebra e, a partir disso, você tem novas relações de derivações e etc. E você está aplicando isso para sistemas quânticos. Só que eu queria saber se você já olhou isso para outros sistemas, como, por exemplo, eletromagnéticos, porque tem extensões do eletromagnetismo que são possíveis de serem feitas e em que você tem esse aspecto linear. E me pareceu muito, com o que você apresentou, que essa deformação ela tem um caráter bem linear. E aí eu queria saber se já chegou a investigar outros sistemas para poder entender como que essa álgebra deformada se aplica em outros casos. Tem 10 anos, mais ou menos, eu acho que o primeiro artigo saiu, foi em 2011, não foi? 12 anos já, né? Dessa linha aí de deformação da equação de Schrödinger, né? Aí já saiu assim, coisas de grafeno, como o colega respondeu ali, tem coisas de Klein-Gordon já, mas assim, no eletromagnetismo, eu não me lembro agora se saiu alguma coisa sobre isso. Acho que também é outra coisa que está em aberto também, assim, ver deformações, né? Nas equações do eletromagnetismo com esse espaço aí. Também não me lembro agora exatamente se tem alguma aplicação disso. Eu não estou recordando, não. Eu, na tese de doutorado, até rabisquei alguma coisa sobre isso lá. Coloquei um campo... A gente estava meio empolgado, né? Acabei rabiscando lá um campo eletromagnético lá, nesse espaço lá e tal, que era um índice de refração. Eu tinha colocado na minha tese de doutorado um índice de refração, dependendo da posição, que dava uma equação de Helmholtz, que lembra a equação de Schrödinger, com esse índice dependendo da posição, que também daria uma solução similar para a partícula, né? Porque a onda, na verdade, uma onda plana é o quê? É elevada em kx, por exemplo, né?
E nesse espaço deformado, ia ter esse IKX com aquele, em vez de o IKX, seria aquele espaço deformado aqui, em algum momento eu coloquei. Pronto. Em vez de colocar um IKX, seria exatamente uma onda nesse espaço, teria esse IK vezes esse LN de 1 mais gama X. Né? Então, é uma onda que não é mais aquele formato da exponencial IKX. Né? E eu rabisquei isso no doutorado e depois eu achei que não era interessante, está lá na tese, eu nunca depois voltei a querer publicar isso, não. Aí, realmente, mas pode ter coisas também que podem ser usadas aí para realmente um sistema que tem um índice de refração, depende da posição, você pode usar esse formalismo, vai casar, vai bater. Perfeito, obrigado. Nada. Perguntas? Bom que a turma pergunta aqui, né? Nas aulas de física lá, geralmente a turma fica em silêncio, está tudo certo, aí a galera não responde, né? Só uma curiosidade, você já pensou em aplicar essa questão da massa variar usando o formalismo de matriz densidade? Matriz densidade. Ainda não, a gente não fez ainda essa coisa, mas também o pessoal já fez, já tem uma coisa que o pessoal fez recentemente, Hassan Abadi, ele fez isso para termalização. Um oscilador, um sistema térmico, aí ele já fez isso um pouquinho, mas não matriz de densidade ainda não. Tem coisas, boa pergunta a sua, é que isso a gente já expandiu para outras coisas, por exemplo, equação de Fokker-Planck. Equação de Fokker-Planck Bom, a gente colocou também essa equação de Fokker-Planck, a gente fez uma equação de Fokker-Planck exatamente igual daquela ali, né? A gente fez uma equação de Fokker-Planck com a derivada deformada. Aí também a gente chegou... Aí é meio que querer pegar os modelos que tem aí, né, e meio que tentar casar, né? Fokker-Planck, equação de... Você falou bem aí de matriz de densidade, não é isso, né? Aí pode ser tudo eletromagnetismo, acho que casa aí. Tem gente que não gosta dessas deformações, né? Pelo menos é uma brincadeira ali que, se não for usada, pelo menos não bater com o que está na natureza aí, pelo menos você vai se divertir, né? Você vai se divertir algumas noites aí estudando, fazendo as contas. Vai dar para se divertir. Mas pode ter, qualquer modelo desse aí pode usar. A equação de Legevin, você pode pegar ela, deformar ela, a equação de Legevin, para a turma de física estatística, pode pegar a equação de Legevin e deformar. Tem todos esses modelos podem colocar uma deformaçãozinha e a deformação vira uma representação da massa efetiva, né? Pode geral aí. Bacana. Perfeito, obrigado. Nada. Boa tarde, professor. Boa tarde. Foi uma ótima apresentação. Em mecânica quântica supersimétrica, tem outros potenciais com invariância de forma. Vocês já exploraram esses outros potenciais ou é um programa de pesquisa de vocês? Eu fiquei curioso com relação a isso. Não, a gente não explorou, não. A gente usou, na verdade, supersimetria, mas simplesmente pelo seguinte. Foi até uma frustração, né, quando eu escrevi minha tese de doutorado, que não tinha... Eu estudei o oscilador harmônico, não tinha nada de fatorização. Aí eu fiquei frustrado. Eu terminei a tese e não calculei o ADAG. Aí depois eu fui estudar, aí foi no meio da pandemia, aí era o Genilson lá, inclusive, lá estava ainda fazendo a graduação lá, e a gente sentou no laboratório, vamos aqui, Genilson, fazer essas contas aqui. Com os estudantes mesmo, ou seja, com os estudantes de graduação, de mestrado, doutorado, a gente senta, começou a fazer a conta, rapaz, vamos tentar fazer isso aqui. Aí eu fui tentando, aí depois foi que eu encontrei a técnica de supersimetria, eu não conhecia ainda. Aí eu estudei, acho que é Drigo Filho, né? Que é professor daqui, inclusive, se eu não me engano, né? É da Unesp, né? São José do Rio Preto. Eu peguei as referências dele, estudei, ou seja, quase tudo ali é dele ali que eu estudei, os livros, os artigos dele, entendeu? Ele que me ensinou. Ele não está aqui, mas ele que me ensinou, que se ele tiver um vídeo, esse vídeo, ele que me ensinou supersimetria. Eu fui estudar, aprendi com ele, então vou aproveitar que essa técnica ele desenvolveu, né? E vou usar aqui para os osciladores, né? Aí foi aí que saiu. Mas aí eu fui até aí, o basicão mesmo, essa shape variance, não foi muito mais além do que isso, não. Mas tem coisa de supersimetria, de que tem até, eu até descobri recentemente que tem até o estado coerente super estado coerente, que é exatamente o operador, você aplicar, em vez do operador A, você aplicar o operador supersimétrico, né? Aí a supercarga, né? Então você pode estender mais coisas aí, está aberto também, mais coisas para estender aí. Mas eu só fiz só até esses operadores mesmo, mais basicão aí de possível, né, de supersimetria.
É que a intuição era mais no sentido de que essa massa, dependendo da posição, acabou te levando a coincidir com o potencial de Morse, não foi? Que você mostrou o superpotencial. De Morse. E aí, a ideia seria, ok, há uma tabela de vários potenciais, superpotenciais com invariância de forma, será que seria possível um mapa contrário? Acho que seria sim. bem interessante seriam todos os sistemas com qual variável, né? O que é variável, o formato da massa. Então, é curioso. Curioso, dá. Nesse artigo aí, eu não coloquei porque tinha muita coisa já nessa apresentação que a gente também não é só aquela massa específica ali que vai para o potencial de Morse. Cadê? Não é só essa massa aqui que vai para o potencial de Morse. Tem outras massas com outros potenciais que no potencial de Morse. Aí realmente vai dar aquela... Ou seja, como já tem a supersimetria do potencial de Morse meio estabelecida, né? Já casa. Quando eu estava escrevendo, eu usei isso aí um pouquinho. Eu olhei para os operadores, criação e aniquilação do potencial de Morse. Aí eu sempre tem muita coisa do potencial de Morse desenvolvida, né? Aí eu sempre olho para isso, né? Porque não tinha da massa. Então eu meio que conferia, né? Ó, se isso aqui bate o potencial de Morse, esse aqui está certo. Por exemplo, cadê aquele operador aniquilação? Ali? Aqui. Em algum momento vai aparecer. Pronto, esse aí. Se eu fizer o mapeamento dele, aí ele bate exatamente com o A do Morse. Agora também tem um monte também de potencial de supersimetria de Morse, né? Não é só uma não, né? Eu não é muita e eu parei ali porque às vezes não dá muito tempo para a gente fazer tanta coisa, né? Mas aí isso aí bate com o de Morse também, bacana. Nada. Oi, obrigada pela palestra. Na linha de pergunta de Gabriel, essa supersimetria é só um método, para resolver, fatorizar, assim, é conhecido, não tem a ver com deformação. Você tem muitas equações diferenciais, você conseguir escrever em forma de A dagger e A dagger A, sabe que essas camadas de potenciais ficam embaixo do outro e assim você consegue construir essa camada de energia. Então, é puramente método matemático, como a gente usa para no conceito do Soliton, equação BPS, você usa método supersimétrico para achar a equação de BPS, a equação primeira ordem que resolve segunda ordem. Aqui é a mesma coisa, assim, não tem a ver com supersimetria. Isso é a beleza da supersimetria. A gente não achou partículas supersimétricas, mas entrou em matemática em forma bem forte, né? Então, gostei. Eu trabalhei, no conceito de Soliton, trabalhei com shape invariance. Shape invariance é uma generalização desse método de fatorização que fica um pouco, até funciona em forma mais complexa ainda para resolver a equação diferencial e achar o espectro de energia. Então, foi muito bom. Obrigada. Desculpa, não queria atrapalhar. Nada, Zade. Esse comentário, o referido desse artigo aí, a gente gosta de falar das histórias dos revisores, né? O referido desse aí, acho que foi o que eu tive mais trabalho para responder na minha vida, esse aí. O cara mandou, falou de supersimetria, aí o artigo estava grande já. Se você pegar esse artigo, tinha 20 páginas. Quando ele deu as que ele queria modificar, se virou para 26 para 30 páginas. Foi o maior trabalho que eu já tive na minha vida. Por isso demorou 6 meses do dia que foi aceito para o dia que foi publicado. Mais de 6 meses. Que eu não consegui, tanta coisa que ele pediu, né? E aí ele falou também dessas coisas, supersimetria com equação KdV, né, que vocês usam, né? Tinha isso aí. Aí eu também disse, rapaz, isso aqui eu não vou conseguir responder ele, não. Porque é um mundo todo aí eu vou ficar devendo a ele. No final, eu satisfiz ele ali, ele gostou e tal, tá bom. Menos mal, né? É sofrido, esse aí foi difícil, viu? Exatamente. E o ruim é que a gente nunca conhece o referir, né? Conhecer ele assim, dizer, pô, foi tu que, né? Me fez 6 meses para fazer a revisão, foram 6 meses, né? Estava quase desistindo já. Mais perguntas? Bom, vamos agradecer então novamente. Obrigado, pessoal. Obrigado.